sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que a semana de todos esteja sendo agradável e, acima de tudo, abençoada por Deus. Que maravilhoso, né? Esse louvor. A voz de Deus falando com a gente, não há o que temer, contigo eu estou. E é assim que a gente inicia o nosso culto de hoje, quarta-feira, às 20 horas. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Júlio César. Sou o Júlio, sou um dos anciãos da Igreja de Vila Augusta. E hoje eu gostaria primeiramente de dar as boas-vindas para vocês, mais uma vez.
Sintam-se todos em casa, afinal vocês estão, né? Acredito que a maioria. E vamos louvar e bendizer o nome do Senhor. Continue postando aí os seus pedidos e agradecimentos de orações. Nós também estamos ao vivo pelo Facebook, nós estamos pelo Zoom, nas páginas da Igreja de Santa Cecília, da Igreja de Vila Augusta e nas demais igrejas do nosso distrito, Igreja de Aparecida, Igreja da Gaúcha, Estela, se eu não me engano. Você pode conferir nas listas aí. O pregador de hoje é o nosso irmão Rodrigo Peixoto. Ele é um dos anciãos da Igreja de Vila Augusta e trará para nós uma mensagem especial hoje. Então, sintam-se todos abraçados, bem-vindos. Continue colocando seus pedidos e agradecimentos e vamos ouvir mais um louvor, mais uma oração, falar com Deus.
Em seu perdão encontro paz. Que a paz do Senhor possa invadir nossos lares neste momento, que possamos estar cada vez mais conectados com Ele. Que o inimigo não tenha vez em nossos lares, mas sim a luz do nosso Senhor. Vamos então para os pedidos. Eu vou ler aqui pelo Zoom. Nós começamos pela irmã Rosane. Ela agradece a Deus por este momento de estar aqui neste culto, pela saúde de todos da família e por tudo que o Senhor concede a cada dia. Ela pede oração pela sua nora Bruna. A irmã Adriana Ventura agradece a Deus pela vida, pela família e pelo trabalho. A Daiane e Gustavo agradecem a Deus pela semana abençoada e pedem oração pela união no lar e com a sua família. A irmã Rose Paixão pede oração a todos da sua família e aos irmãos da igreja. A irmã Patrícia agradece as bênçãos de Deus e pede oração pela saúde da sua tia Lúcia e pela saúde do irmão Juscelito. Vamos orar. O irmão Milton pede oração por André e a esposa. Eles vão começar a fazer um estudo bíblico. Graças a Deus, hein? Louvado seja Deus. Que os anjos acompanhem e o Santo Espírito também. A irmã Rose Paixão agradece a Deus pelas bênçãos que ele tem dado. Ela também pede oração pela prima e pelos filhos dela e o marido, que estão com Covid. Oremos então, né, irmãos? Vamos agora para os pedidos do Face. Nós temos no Facebook da Igreja de Santa Cecília a irmã Dayana Lopes pedindo oração pelas bênçãos, pela família e pela irmã Thalia. No Facebook da Augusta, não sei se nós temos alguma coisa aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Igreja de Vila Augusta. Não temos nada ainda por enquanto, mas eu gostaria de convidar os irmãos, a todos aqueles que não realizaram seus pedidos ainda, mas se você gostaria de fazer o seu pedido agora, só ligar o seu áudio aí, realizar o seu pedido ou fazer seu agradecimento. Nós daremos algum tempinho para que você... Boa noite, Júlio. Boa noite, tudo bem? Desculpa te interromper. Chegou mais alguns pedidos aqui no Face. Logo após ali o pedido da Diana, a Ângela Bolim agradece pelas bênçãos recebidas e pede oração pelo Ministério dos Adolescentes e Líderes. Amém. O irmão Moisés Terraciano agradece a Deus por ajudar diariamente na caminhada e pede oração pela filha Kate e pelo genro David e por sua família e pelas bênçãos no trabalho. Amém. A Juju, que é uma aluninha aqui da Escola Adventista e da Santa Cecília, ela agradece a Deus e ela pede oração pela avó, Leonida. E ela agradece a Jesus pela sabedoria que ele tem dado para ela estudar. A Marlene sauda os irmãos com boa noite e deseja que a paz esteja com todos. A Sinira agradece a Deus pelos cuidados e pede pela saúde da Laura. Amém. E a Adriane Godoy está aqui informando que a igreja do Jardim Algarve está no Face. Amém. Todos conosco acompanhando, então, online. Então, irmãos, se você quiser realizar o seu pedido agora, se você ainda não fez, temos um tempinho para você ligar o seu áudio e realizar agora pelo Zoom, se você estiver ao vivo pelo Zoom, ou se você quiser colocar nos comentários. Enquanto isso, vamos procurar estar cada vez mais próximos de Deus, cada vez mais próximos do Santo Espírito que está aqui conosco. Vamos exercitar a nossa fé, a nossa missão, nossa comunhão. Afinal, este é um culto de quarta-feira, é o culto do meio da semana, onde nós viemos aqui buscar um pouco mais de forças, um bálsamo do Senhor, né? Para que possamos encarar o restante da semana. Não? Mais ninguém? Mais algum pedido aí, Tainá? Não, irmão, por enquanto no Face não. Tá bom, tá certo então. Boa noite, Júlio. Boa noite.
Eu gostaria de agradecer muito a Deus, pois Ele livrou meus pais ontem de serem assaltados ontem à noite. Meu pai foi buscar minha mãe, era umas 8h30, e os homens estavam armados, tentaram levar alguma coisa dos meus pais, mas graças a Deus, Deus usou um vizinho meu e meus pais foram livrados de serem levados a alguma coisa ou coisa pior. Eu Verdade. agradeço Amém. imensamente a Deus e eu peço para Ele que Ele abra portas para mim poder fazer teologia, que Ele esteja me ajudando a buscar fazer comportagem e outros meios para isso também. Amém. E eu peço pelo derramamento do Espírito Santo sobre as nossas igrejas, pela chuva serôdia que Deus prometeu para a gente, que a gente possa pregar o Evangelho, e peço pela vida espiritual dos nossos irmãos do distrito. Amém. Sabe, Natan, quando a gente exercita a nossa fé, a gente dá um passo de confiança, aquele passo no escuro, é ali que Deus providencia os milagres, é ali que Ele providencia os acontecimentos e a vontade dele é realizada, né? Então vamos orar, vamos continuar orando, vamos orar o distrito todo, cada irmão orando por seu irmão. A Grazi realizou mais um pedido aqui para os filhos dela, pedindo para que orem pelo pai, Tiago. Então vamos orar também. Vamos agradecer a Deus e realizar nossa oração agora. Tudo bem para vocês? Então feche seus olhos, vamos nos manter em reverência e vamos falar com o nosso Pai. Oremos então. Bendito Pai Celestial, eu te agradeço, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem provido para a nossa igreja querida, o nosso distrito querido, Senhor. Eu te agradeço, meu Pai, porque mesmo estando num mundo pecaminoso e rodeado de mal, o Senhor ainda nos faz chegar próximos a Ti. O Senhor ainda nos protege com a Tua luz, com os Teus santos anjos, e através do Teu Santo Espírito, o Senhor nos guia a cada dia. Pedidos foram feitos aqui neste momento, desejos, agradecimentos, e acima de tudo, Senhor, a busca por Ti, Pai, a busca pelo Teu Santo Espírito. Por isso eu te peço neste momento, Senhor, pelo sangue do Cordeiro, visita cada lar, Pai, cada pessoa que está necessitada de Ti, ó Deus. Nós confiamos em Ti, Pai, nós acreditamos em Ti. Nós vimos das Tuas grandezas, das Tuas maravilhas, ó Pai. Por isso te pedimos, Senhor, atende os pedidos de orações, atende os agradecimentos, ó Pai. E todo aquele que não tem o seu pedido declarado neste momento, mas que está no coração, ó Pai, sonda cada um neste momento, meu Deus. Esteja visitando cada lar, cada pessoa, trazendo a Tua paz, trazendo a Tua luz, atendendo-os em todas as necessidades. Oramos pelo nosso distrito, oramos por saúde, oramos pelo equilíbrio espiritual, agradecemos pelos Teus cuidados, ó Pai, te pedimos pelos estudos bíblicos, pelos nossos planos missionários, enfim, ó Deus, Tu sabes tudo que está passando por esse distrito neste momento, ó Pai. Por isso te pedimos, meu Deus, toma conta. Continua com a Tua mão poderosa sobre nós. Nós confiamos em Ti, meu Pai, nós te agradecemos pelo Teu cuidado. Bendito Deus Celestial, te pedimos e oramos, ó Pai, não que haja mérito em nós, mas no sangue derramado do Cordeiro, pelo sagrado e doce nome do Teu Filho, Jesus Cristo, ó Deus. Amém, Senhor. Muito bem, agora eu deixo-os na boa companhia do nosso ancião, nosso amigo Rodrigo Peixoto, que irá iniciar agora o seu culto, a sua mensagem. Tenham todos um ótimo culto. Uma boa noite a todos. Obrigado aí, Júlio, pelo apoio. Obrigado aí, pessoal, a todos aqueles que fizeram seus pedidos, né? Deus é fiel e justo, e tenho certeza que Ele vai atender cada um conforme a sua necessidade e vontade, né? Obrigado também ao Natan aí, que vai dar um auxílio pra gente aí. Eu selecionei algumas imagens pra gente discorrer aí o assunto e falar sobre, antes mesmo do verso bíblico, né, em questão da mensagem. Mas o Natan vai me auxiliar ali. E eu agradeço a Deus porque é toda a maldade ali que o Júlio citou, né? Os livramentos ali que o Natan falou ali dos pais, né? Deus, ele é um Deus fiel, né? Que nos protege, né? E nos guarda de todas os intempéries dessa vida, né? E dessa terra, né? Nessa pequena esfera aí que a gente está vendo na imagem ali, que eu chamo de, não eu, né? Mas os astrônomos, né?
de poeira cósmica, né? Palco de muitas... É o nosso lar, na verdade, né? O nosso planeta Terra aí, né? Essa bola azul aí, né? Que, na verdade, acontece no dia a dia muitas coisas na nossa vida, né? E na nossa trajetória de vida até aqui, né? E eu gostaria de ilustrar algumas imagens, né? A respeito da mesma, né? E discorrer depois um pouquinho do universo, né? Mas um pouquinho, falar um pouquinho sobre esse cenário aí dessa Terra onde a gente vive, né? Onde muitas coisas acontecem, maldade, alegria, conversões, atrocidades, né? Sentimentos diversos, né? Poderia adjetivar aqui um monte de coisas, né? Mas você mesmo já viveu elas e você já sabe, né? Então a gente vive nesse planeta aí, onde eu costumo chamar de espaçonave Terra, né? A gente flutua no universo ali através dessa pequena bola, né? Que gira 30 km por segundo, cerca de 1.700 km por hora, né? E peço para o Natan rodar outra imagem ali. Antes de a gente entrar no verso, eu queria... a mensagem dessa noite é a luz que nos atrai, né? E eu gostaria de falar um pouquinho sobre o universo, né? Até mesmo para a gente entrar, porque é palco da mensagem dessa noite. Pode rodar ali outra imagem, Natan. E a gente vê aqui o nosso sistema solar, né? O Sol como o centro do universo, né? Pode deixar ali, Natan. A gente vai falar um pouquinho ali do sistema solar. Pode voltar ali um pouquinho a imagem. Aí, obrigado. Graças, né, a um padre polonês chamado Nicolau Copérnico, né, que a gente tem esse sistema aí, né, propriamente, né, conhecido, né, por muitos anos, e esse sistema era desconhecido à humanidade, né. No século XIV, ali, XV, esse padre polonês desenvolveu a teoria do heliocentrismo, né, que acreditava ele que o Sol girava, que o Sol era o centro do universo, né? E os planetas e os astros giravam em sua volta, né? Mas não era o pensamento da época, não era o pensamento da comunidade, né? Principalmente da igreja, que tinha como visão, que dominava o pensamento na época, né? A igreja cria que a Terra era o centro do universo, né? O sistema de geocentrismo. E apoiados e cunhados, né, pelos teóricos Ptolomeu e Aristóteles, né, que na verdade defendiam essa causa também, né, e a igreja não batia o pé que era assim também, né, na época. Infelizmente, né, Copérnico não conseguiu comprovar pelo meio da ciência e da matemática, eu não sei porquê, né, mas ele não conseguiu comprovar e ficou só na teoria. Mas aí Deus usa os elementos, né? Deus vai usando os homens, né? Como ferramenta, né? Para revelar as coisas, as obras das suas mãos, né? E aí entra em cena... O áudio tá baixo, eu acho que eu vou tentar aumentar aqui um pouquinho. Deu uma melhorada? E aí entra em cena um sujeito chamado Tycho Brahe, um astrônomo dinamarquês que estudava muito matemática, né, e astronomia, e era conhecido por estudar as fases da Lua, né, e também muito conhecido por servir os reis. E Tycho Brahe foi sortudo porque ele conseguiu Stonehenge eram os observatórios, mas ele conseguiu uma gama de aparelhagem e foi um astrônomo muito sortudo. E os reis investiram milhões na astronomia dele.
E mais tarde, mas só que Tycho Brahe não defendia o sistema heliocêntrico de Copérnico. Aí entrou em cena um rapaz chamado Kepler, Johannes Kepler. Kepler era um jovem assistente de Tycho Brahe e ele pediu emprego para ele. E Tycho Brahe analisou muito bem, deu alguns conselhos para ele sobre as suas teorias e empregou ele, né? E Kepler era um professor de matemática e não contente com isso, era apaixonado também pelo universo, astronomia e viu e se apaixonou ali pelas teorias de Copérnico e encontrou uma cunha com Tycho Brahe. Tycho Brahe deu para ele um emprego e eles começaram a trabalhar junto. Só que um ano mais tarde, Tycho Brahe vem a falecer e Kepler vem herdar tudo que todos os estudos, toda a ciência, todas as suas pesquisas vêm cair na mão de Kepler. E Kepler ali, ele tinha problema de visão, né? E esse era um pré-requisito básico para observância, né? Um astrônomo tem que observar bem o céu, né? Bem o que está vendo, bem o que está estudando no telescópio. Naquele tempo era precário, não tinha o telescópio ainda, né? Eles tinham os instrumentos deles lá. Mas só que ele era um gênio da matemática e isso favorecia Kepler. A sua matemática apurada, né? Ele era um gênio da matemática, né? Em precisão. Então ele foi adiante, ele herdou tudo de Tycho Brahe. A sorte começou a sorrir para ele, né? E ele, como era um amante de Kepler, ele estudou, ele desenvolveu melhor essa teoria e se fundiu junto com a teoria de Nicolau Copérnico. E aí ele desenvolveu essa teoria e na verdade, a igreja ficou muito mordida na época, né? No contexto disso, Lutero estava fazendo a reforma também, e o século VII ali foi marcado por mentes brilhantes que estudaram, né? Matemáticos, físicos, astrônomos, e eles chegaram a se conhecer, né? Kepler, Copérnico, Tycho Brahe, e mais tarde Galileu, com o telescópio, comprovou tudo isso. E uma das leis mais conhecidas as 3 leis de Kepler, né? Uma das mais conhecidas é a lei que na verdade a lei de elíptica, né? Que os planetas e os astros giram em torno do Sol, né? Mas de forma elíptica, né? Formando esse balé aí que a gente vê, né? Essa obra maravilhosa da mão de Deus, né? E a igreja, na verdade, quando Galileu descobriu e confirmou toda essa teoria, a igreja chamou e excomungou Copérnico como herege e fez com que Galileu refizesse e se retratasse de todas as suas teses. Mas quando Deus ele quer alcançar, Deus quando quer revelar, não tem para ninguém, não tem para ninguém. Deus ele é Deus e Deus é poderoso, né? E Deus revela o oculto, né? Invoca-me, que eu te responderei, revelar-te-ei coisas ocultas que não sabes. As coisas reveladas pertencem ao homem, né? Mas as ocultas pertencem a Deus, né? E o universo é um estudo fascinante, né? O universo é vasto, né? É maravilhoso e a gente pode discorrer na outra imagem ali, o Natan vai colocar, para não se alongar muito, né, nessa parte, porque a gente tem que entrar no verso bíblico ainda. Pode rodar ali. As coisas observáveis da Terra são os planetas, né, os satélites, né? E a outra imagem aí, Natan, os cometas, né? Hale-Bopp, a cada 76 anos passa pelo sistema solar e a gente vê, ano passado, esse ano eu pude ver, os cometas são, na verdade, essas rochas aí que passam pelo sistema solar e o Sol queima, né? Formando aquela cauda ali e tendo aquela chuva, né? De cometas, né? De chuva de cometas, né? Na verdade. E ano passado eu pude acordar de madrugada para assistir as chuvas líridas do cometa, né? E
isso é fascinante, a gente vê pela Terra aqui, né? A olho nu, né, sem instrumento óptico. E a gente vê, né, o nosso sistema interestelar, né? Ali na imagem a seguir, né? O sistema solar e as estrelas à volta, né? Isso chama sistema interestelar, né? São classificados por 4 grupos, né? Os boreais, que são vistos somente, né? As estrelas, né, boreais, as constelações boreais, que são vistas da América, Estados Unidos e Europa, né? E também as austrais, que são vistas somente aqui no hemisfério sul, o sul da África e também a Austrália. E as zodiacais, que é o sistema de translação da Terra em torno do Sol, né? Sistema de translação, né, da Terra em torno do Sol. São chamados de sistemas zodiacais. E as equatoriais. Como a Terra tem a linha do Equador, né, o céu também tem a sua linha equatorial, né? E na imagem a seguir a gente vai ver ali. Pode passar aí, Nathan, para nós. Quem tem o notebook pode expandir a imagem melhor ali. Quem tem o telefone também pode expandir no Zoom. Pode passar a próxima imagem ali, que a gente vai ver ali, né? Aí a gente vê as Três Marias, né? O caçador, né? E ali no meio da Alinã, a gente vê a linha equatorial, né? Passa a linha equatorial celeste, né? Que são as constelações que a gente vê em todo mundo. Todo mundo, todo o Brasil, todo o globo consegue ver, né? Que são as Três Marias, né? Ali, Betelgeuse, Bellatrix, né? Rigel e Sarpel, né? E ali no meio as Três Marias, né? Intacta na Alinã. E a linha do Equador Celeste passa bem no meio, né? Então ela é vista em todo o Brasil, né? E chama-se o Caçador, né? Órion, né? Essa é a constelação de Órion, a famosa constelação de Órion. Vista a olho nu, né? Todos os dias a gente pode ver ela, né? Pode passar a próxima imagem ali, Nathan? Esse ainda é o nosso sistema interestelar, né? Ali o sistema solar e as estrelas na volta, e ali um pouco melhor a visão da constelação de Órion, né? E adiante, Nathan, vamos lá. Vamos passando aí para a gente ganhar tempo. Essas são as constelações austrais, né? Na verdade, né? São vistas pelo hemisfério norte, hemisfério sul, né? Todo o hemisfério sul aqui, Brasil, Argentina, Uruguai, né? O nosso hemisfério sul aqui pode ver, né? E também ali sul da África e Austrália, né? Mais famosa para nós aqui é o Cruzeiro do Sul, né? Essa constelação que é vista somente no hemisfério sul. A gente vê ali do lado dela as estrelas guarda, as cão guarda, né? Na verdade, a Alfa Centauri é a próxima Centauri, né? E toda estrela tem toda constelação tem uma estrela, né? Que é a Gama, né? Que é a estrela maior, a estrela de maior massa e brilho, né? E pode ir adiante, Helena. Essa é a constelação do Cruzeiro do Sul. Natan, pode ir adiante ali com a imagem? Eu pedi para o Natan me ajudar, me auxiliar, porque eu sou meio leigo aí na era do computador, né? Eu ia me atrapalhar muito para ilustrar isso e falar. Aí a gente vê um pouquinho da nebulosa de Órion, né? As teorias, né? Ellen White também defende a tese que viu Jesus, né? Uma nuvem, né? Vindo daí, né? Da volta de Jesus, né? E eu acredito. Por que não, né? É uma tese forte. Essa é uma nebulosa, né? Nebulosa M42, né? Nebulosa de Órion. Adiante, Natan. E aí a nossa Via Láctea, né? Que a gente consegue ver um pouquinho a olho nu, né? Dependendo do lugar onde a gente está, né? E sem instrumento óptico, né? Mas isso
possivelmente é visto lá no deserto do Atacama, onde é bem escuro, né? E a gente vê uma faixa ali, um braço da Via Láctea, né? Que maravilha, né? A nossa galáxia, né? E a gente vai ver na outra imagem ali, que você vai passando ali, que a Via Láctea, na verdade, ela... Imagina-se que ela é do jeito que a gente vai ver depois, né? Esse é só um braço do aspiral dela, né? E a gente está situado num dos braços da Via Láctea, né? Nosso sistema solar, né? Pode passar, rasgar outra imagem ali para nós, abrir outra imagem, Nathan, que a gente vai ver ela ali inteira, né? Ali é a nossa Via Láctea, né? E a gente está vendo aquele pontinho amarelo ali é o nosso sistema solar, né? A gente está situado no braço da Via Láctea, né? Isso se imagina. Os cientistas, os astrônomos, né, eles não conseguem fotografar a Via Láctea de cima, mas se imagina que ela seja assim, né? Se imagina que ela seja assim, né? E a gente está situado justamente ali no braço dela, né? Então, eu gostaria que você pensasse, né, na imensidão, né, disso, né? E a gente vai ver algumas unidades de luz agora, né? Pode passar adiante ali, Nathan. Essa é a nossa Via Láctea, né? E há 3 tipos de galáxia, né? Como a gente viu ali, a Via Láctea seria, eles acreditam que a forma dela é em espiral, né? Diferente de outras galáxias, né? Há 3 tipos de galáxia, melhor dizendo, né? A espiral, né? A elíptica e a borrada, né? Então, a nossa Via Láctea, o cientista crê que seja da forma espiral, né? Então, o mundo científico acredita desta maneira, né? Vamos lá, adiante. Eu não sou um expert, eu não faço nem faculdade disso, mas a luz que me atrai é as estrelas, né? A beleza da criação de Deus, né? É o que eu te chamo a atenção, o que tem te atraído, na verdade, nessa poeira cósmica na qual você vive, né? E nesse contexto de vida, o que tem te atraído ao Salvador? Eu tenho me encantado pelo universo, né? Eu comecei a estudar o universo esse ano, né? Aí, de curioso, né? Um amigo meu me fez esse pedido antes de morrer. Te encanta? Estuda as coisas que Deus criou. E eu não levei a sério, a princípio. Depois de 2, 3 anos que eu comecei a esse ano tomar gosto por isso, né? E eu tenho certeza que esse é o aglomerado de galáxias. Esse é um pequeno aglomerado de galáxias, na verdade, né? Olha só o quão mensurável é o universo. Estima-se que a Via Láctea tenha 100 mil anos, não, 100 anos de 100 anos de anos-luz, na verdade, né? Sabemos que a velocidade da luz é 300 km por segundo e um ano-luz corresponde a 10 trilhões de quilômetros. O diâmetro da Via Láctea tem cerca de 100 anos-luz. Então, imagina, calcula isso. 100 vezes 10 trilhões. E um ano, não, 10, 100 o diâmetro, e um ano-luz a espessura. Isso é muito grande, gente. A gente está falando só da Via Láctea. Vamos adiante ali. Esse é um aglomerado de galáxias, né? Que a gente vê, né? A gente pode ver elas melhores ali, né? As 4 formas, na verdade, que elas existem, né? As espiral, na verdade 3, né? Espiral, elíptica, né? E borrada, né? Isso aí.
E a gente vai ver outra galáxia. E a Via Láctea, na verdade, ela tem várias galáxias, na verdade, pequenas na volta dela. E uma das mais conhecidas é a nuvem, e a pequena e a grande nuvem de Magalhães, né? Que comportam milhões de estrelas, né? Só a Via Láctea contém 400 milhões de estrelas. E a grande nuvem de Magalhães, milhares de estrelas. São galáxias em volta da Via Láctea chamadas de satélites. E a gente pode ver ali, depois dessa imagem, acho que é Andrômeda, a galáxia de Andrômeda, que é muito maior, né, que a Via Láctea, e ela comporta cerca de 1 trilhão de estrelas, e esse número se atualiza cada vez mais. Pode rodar ali, Natan, vamos passar lá vamos ver a imagem da Andrômeda, a galáxia mais distante da Via Láctea, e muito maior, e ela está a cerca de 2,5 milhões de anos-luz da Via Láctea, muito distante mesmo. Até Einstein ali, o universo era conhecido somente pela Via Láctea, né? Depois, com os instrumentos ópticos avançados, essa coisa avançou, né? Esse conhecimento, né? O estudo do universo, né? Deus começou a revelar, né, mais coisas, né? Então esse Andrômeda, ela também ela é de forma elíptica, né? A espiral, aliás, que nem a Via Láctea. Adiante lá, então. Essa galáxia comporta cerca de 1 trilhão de estrelas. Toda a areia do mar que a gente conhece, das praias que a gente conhece, não chega nem aos pés da quantidade de estrelas, né? Tanto é que Deus falou um dia a Abraão, né? Abraão, conta as estrelas se é que tu podes. Então a gente vê ali, né, a nossa Via Láctea lá naquele pontinho vermelho, lá na escrita vermelha, a nossa Via Láctea, né? E Andrômeda mais na lateral lá, 2,5 milhões de anos-luz, né? E ali as nuvens, a pequena nuvem e a grande nuvem de Magalhães, né? Que na verdade Magalhães, né? Eles na verdade se situavam no mar, né? Vendo essas galáxias, né? E eles conseguiam, né? O norte do seu destino lá no mar, né? Os navegadores, né? E naquele dia não tinha poluição da luz, né? A atmosfera e o céu escuro é muito bom para observar essas maravilhas, né? A gente vai ver agora, na verdade, o aglomerado de galáxias, né? Pode ir adiante ali. A gente pode ver melhor na imagem, abriu melhor ali, Andrômeda, a pequena e grande nuvem de Magalhães, a Via Láctea, né? Esses pontinhos brancos aí, na verdade, são todos aglomerados já de galáxias, né? E a coisa começa a ficar muito grande na medida, né? Que a escala do universo é muito grande, gente. É imensurável. Esses pontinhos brancos aí cada pontinho branco são um aglomerado de galáxias. Olha o tamanho do universo. E quem fez isso? Será que explodiu? Um Big Bang? Foi do nada e tudo veio a existir? Do nada, nada pode se fazer. Isso vem da mão de alguém. Vem da mão do nosso Criador, na qual nós servimos, né? Adiante. E tudo isso, na verdade, gente, isso são aglomerados, o superaglomerado de Virgem, né? O aglomerado de galáxias, superaglomerado de Virgem, né? É chamado, né? E isso, na verdade, é só toda a matéria, tudo que a gente sabe, matéria atrai matéria, né? Tudo que a gente sabe sobre o universo, os cientistas, astrônomos, astrofísicos, as galáxias, os buracos negros, os pulsares, né, os planetas, as estrelas, as nebulosas, tudo que se conhece que emite luz, né, é só 4% do universo. 4 ponto alguma coisa, quase chegando 5. E o resto é tudo 73, a energia escura,
predomina, né? A energia escura, né? E 22%, 23% é matéria escura. Eles não sabem a natureza dela, mas sabem que existem, né? E tudo isso que a gente conhece, que é estudado, que a gente vê a olho nu, ou que instrumentos ópticos conseguem alcançar, é só 4,5%, quase 5% do universo, né? Olha o quão grande ele é, né? A outra imagem ali da escala do universo, para a gente entrar no texto bíblico. Pode passar adiante ali, Natan. É o superaglomerado de aglomerados de galáxias. Esse é o universo observável, né? Que a gente... Universo observável. Pode voltar um pouquinho ali. O universo observável é o que, na verdade, se consegue observar até agora, né? Para quem está no meio, até a borda do universo, né? Estima que tem cerca de 18 bilhões de anos-luz, né? O diâmetro do universo observável, né? Isso é o que se conseguiu, na verdade, enxergar, a luz que chegou até nós até agora, né? E a gente só tem essa capacidade aí, a ciência avançou, né? Depois de Einstein ali, né? E eu gosto muito de assistir um astrônomo chamado John Steiner, né? E ele, na verdade, vem a falecer agora em setembro desse ano. E num programa de televisão, onde estavam entrevistando os astrônomos, e chamaram ele também, né? Ele era um dos convidados. Ele citou Einstein, né? E a entrevistadora foi muito oportuna e perguntou para ele, já que você citou Einstein nessa sua cosmologia aí, você citou a cosmologia de Einstein, já que você citou ele, nessas observações, nesses estudos que o senhor fez do universo, o senhor conseguiu enxergar, o senhor conseguiu conhecer ou enxergar Deus? E ele foi muito sucinto e disse, não enxerguei e nem poderia enxergar. E desconversou e disse que a religião e a ciência sempre viveram as turras, né? E aí eu lembro de Einstein quando ele disse, né, que a ciência, né, a ciência sem a religião é cega, né? E a religião sem a ciência é manca, né? Ou vice-versa. E na verdade a gente vive nessa poeira cósmica, né? Sabendo que Deus criou tudo isso, que é imensurável para o nosso entendimento, né? E Ellen White diz que nossa vida será um estudo do universo, né? Nós passaremos a eternidade, né? Estudando, né? Coisas que eles investem bilhões para descobrir, né? E se até agora ninguém sabe o que é a matéria escura e a energia escura, ele sabe que a energia escura interage, né? Os buracos negros existem, não conseguem ver, mas eles existem porque eles interagem na sua vizinhança, né? É só isso que eles conseguem dizer, né? Eles não conseguem enxergar, né? E a matéria e a energia escura também não conseguem explicar a sua natureza, né? Se Deus não revelou, as coisas encobertas pertencem a Ele, né? E as reveladas pertencem ao homem, aquilo que Ele quer revelar. Se Ele revelou lá para Kepler, se Ele revelou ali para Nicolau, se Ele usou esses homens aí para mostrar como funciona o sistema solar, né? A dança elíptica ali dos planetas em volta da massa do Sol, né? Isso é fantástico. Ele revela aquilo que Ele quer, né? E as coisas que estão encobertas, um dia o homem vai conhecer. Um dia vai conhecer. E esse é o meu desejo, conhecer, né? Eu também tenho certeza que esse é o teu. Mas graças aos instrumentos ópticos, né, dos telescópios é que essas maravilhas têm sido, né? Têm chegado até nós, né? Pode passar outra imagem ali, graças a um telescópio chamado Hubble, né? O telescópio Hubble. Esse é a escala do universo observável, né? E a gente passou pela Terra ali, o sistema interestelar, sistema solar, né? Via Láctea, aglomerado de galáxias, superaglomerado de galáxias, superaglomerado do superaglomerado e o universo observável, né? E tudo isso graças aos telescópios, né?
que são lançados no espaço, né? Um deles é o telescópio Hubble, né? Que foi lançado em 1990, cerca de 30 anos ele está aí em órbita da Terra, né? Cerca de 500 mil quilômetros, né, de distância, né? E ele conseguiu captar imagens fantásticas, né? O olho de Deus, classificado por muitas as nebulosas que eles classificaram, né? Os pilares da criação, nebulosas fantásticas, né? A nebulosa de Órion, vários tipos de nebulosa, né? Eta Carinae e muitas outras constelações e exoplanetas, né? Então a gente pode ver ali a imagem do Hubble, né? Que os telescópios recebem o nome do cientista, né? Em homenagem a ele. Né? Pode colocar ali adiante a outra imagem. Eu prometo que é só mais duas e eu vou entrar no verso bíblico. E não vai ser muito longo, tá, gente? O telescópio Hubble, né? Que ele consegue captar a luz visível, um pouquinho do ultravioleta e um pouquinho do infravermelho, né? Mas agora a ciência, a comunidade científica, está esperando esse outro telescópio aí. Vamos adiantar ali. Qual outro telescópio? É o James Webb. Em homenagem... Adianta ali para nós a imagem. O James Webb, né? Que já está sendo esperado há cerca de 3 anos pela comunidade científica, né? E eles não admitem mais, assim, atraso nessa questão do lançamento do James Webb, né? Então, ele tem... Eu até anotei aqui um espelho primário de... Ele é muito maior que o Webb, que o Hubble. Ele mede cerca de 6,5 metros de diâmetro, né? E ele vai ficar 3 vezes mais distante do que o Hubble, né? 1.500.000 quilômetros de distância, né? Para fazer manutenção nesse telescópio aí, eles acreditam que não vai ser fácil, porque é uma engenharia e é bilhões de dólares sendo investido nisso. E a comunidade científica, né, os astrônomos, eles não economizam. Esse, na verdade, é o telescópio mais esperado por eles. Eu imagino que Kepler, Copérnico, Tycho Brahe, Galileu Galilei e outros astrônomos aí famosos gostariam de estar vivendo essa época, né? Já do Hubble, né? Assim como os discípulos, assim como os pregadores, assim como os profetas que aguardavam Jesus, né, na sua época, né? Gostariam de estar vivendo esse tempo que a gente vive hoje. Porque sabemos, não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas sabemos que está iminente sua volta. E eles adorariam, como assim esses citados gostariam de estar vendo essa maravilha, né? Porque era o trabalho deles, né? E qual tem sido o teu e o meu trabalho aqui na Terra? O que nós estamos aguardando ansiosamente para, assim como eles aguardam esse telescópio, e a gente pode ver uma projeção da imagem dele no espaço, e ele é aguardado para o ano de 2021, março de 2021, e eles não admitem mais protelar, porque isso aí já foi postergado, os cálculos foram refeitos, alguma coisa que outra deu errado, então por isso que ali há 3 anos já está sendo atrasado. Pode adiantar ali? Vamos ver a projeção do Kepler, na verdade do James Webb lá no espaço, né? O espelho primário dele com 6,5, né, de metro de diâmetro, né? Isso aí vai captar exoplanetas, a intenção deles, dizem eles, né, que é captar planetas com oxigênio, né? Vamos aguardar, né? Vamos ver o que Deus revela, né? E o que Deus permite, né? Voltando para a Terra, a gente falou um pouquinho, né, do universo, né? Eu te pergunto, né, qual é o meu e o teu, né? Qual é o anseio, né? O que nos atrai? O que nos incentiva a estar vivendo nessa terra, nessa poeira cósmica, na qual o Senhor Jesus plantou seus pés aqui e vem em favor dessa humanidade, na qual está ouvindo essa live e na qual é atraído por alguma coisa nessa terra. E o que tem te atraído? Qual é a causa da tua vida?
Qual é a razão do teu existir? Cada um sabe, né, da sua razão, né, do seu porquê, né? E eu me lembro de uma história, eu gosto muito de contar ela, né, de alguém muito conhecido por nós e muito querido por nós, né, que é a história dos insetos, né? E ele cita, né, e ele pergunta, né, por que os insetos, antes de nós entrar no verso bíblico, são atraídos pela luz? E ele diz que, na verdade, eles não são atraídos pela luz. É verdade que uma noite de calor, de verão, a gente vê milhares de insetos, centenas deles, voando ao redor do globo de uma lâmpada, né? E no outro dia, o resultado disso é um monte de asinhas e insetos mortos no globo ao redor daquela lâmpada, né? Mas os que os leva ali é um motivo bem interessante. A eletricidade é algo novo na história da humanidade. Por milênios, nós tivemos que conviver à luz de candeeiros e velas, né? Que iluminavam muito pouco, mas muito pouco em relação aos dias de hoje, né? Durante aquele tempo, os insetos parece que aprenderam, né, a voar de noite, né, orientados sobre a luz natural da lua, né? Eles voavam por cima das árvores, mantendo um ponto fixo de localização que era a lua. Isso permitia que eles, né, traçassem a sua rota, né, a sua linha de movimento, né? Porém, com a vinda da eletricidade, da luminosidade, aquela luz dentro do alpendre da sua casa se tornou mais forte que a luz da lua. Logo, o pobre coitado do inseto, né? Ele acaba ficando desorientado, voando em círculos, né? E andando em espiral, né? E choca-se violentamente contra aquela lâmpada, né? Atormentado com a batida, não contente, ele volta a traçar o mesmo voo, que nunca dará certo. Porque a luz natural da lua não é igual à luz da eletricidade dentro das nossas casas. O resultado disso é a morte. Interessante que quando Deus fez o mundo, na criação ele disse, haja luz. E sua glória encheu toda a terra. E com a entrada do pecado, houve separação da luz divina e dos homens, que agora passaram a conviver nas trevas, né? Mas para remediar isso, o Senhor veio para salvar toda a humanidade e fundar a sua igreja na terra e para dar fim, para salvar toda a humanidade, fundar sua igreja na terra para dar fim ao pecado. E para que esses homens sirvam de luz para todos os povos, né? Até que Cristo volte e dê fim à história do pecado. E por isso, é isso que nós encontramos. Você que conhece o verso bíblico não precisa abrir a Bíblia. Mas isso está registrado em São Mateus 5,14. Quem quiser acompanhar lá. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Você consegue entender a dimensão do que Jesus disse aqui? Que nós, como poeira cósmica desse universo vasto e imenso, somos a luz desse mundo. E isso soa para mim como uma grande responsabilidade de levar esse evangelho, de atrair pessoas. O que tem te atraído? O que tem me atraído? Essa é a pergunta que eu faço e que você deve se fazer essa noite. O Salvador atraiu pessoas e por causa de mim e de você, ele pisou nessa terra. E ele disse que você é a luz do mundo. Você é o sal da terra. Não, e ele vai mais adiante dizendo, não se pode colocar uma cidade edificada sobre o monte e nem colocar uma candeia debaixo do alqueire e nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, para que ilumine todos que estão na casa.
O alqueire, imagino que seria um vaso que a gente coloca ali em cima da mesa. E o velador serviria para iluminar toda a casa e dar luz para todas as pessoas que morassem ali dentro, através da luz espiritual que Jesus disse que você é. E a minha primeira e a sua primeira missão deve ser o seu lar, para que você crie condições para que Deus possa te salvar. A sua primeira atmosfera, a sua primeira missão de cristão aqui na Terra é o seu lar, é o seu lar. E interessante que para a gente ser luz, a gente tem que dar bom exemplo. E Paulo fala a Timóteo, né, que, Timóteo, desde a infância tu sabe as sagradas letras para te salvar, para te tornar-te sábio na salvação em Cristo Jesus, né? Isso está registrado em 2 Timóteo 3, 15, 16, 17, né? Por ocasião do tempo nós vamos, quem quiser procurar, mas eu cito aqui, né? Para te tornar-te sábio na salvação em Cristo Jesus, toda a escritura é inspirada por Deus, útil para ensino, repressão e correção, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda e boa obra. Acontece que eu não me criei num lar cristão. Talvez você tenha se criado num lar cristão e saiba as sagradas letras desde a infância, mas aqueles que não se criaram têm a missão de agora, como luz que foram alcançadas por outras luzes, ser luz na vida de outras pessoas, porque essa é a missão de Jesus. Essa é a missão que eu e você devemos, como massa, assim como o Sol atrai os planetas, atrair pessoas para Cristo. Assim como as estrelas têm a sua estrela alfa da constelação, você deve ser a primeira estrela a brilhar dentro do seu lar como chefe e como rainha do seu lar. Essa é a missão que Deus nos deixou: iluminar, salvar, ser luz nesse mundo que é muito escuro em comparação ao universo vasto e infinito. Mas a gente pode escolher ser a melhor ou a pior propaganda do céu, agindo como as lâmpadas, a eletricidade das lâmpadas nas nossas casas, fazendo com que pessoas se desviem e se percam. Há muita luz que nós emitimos, nessa luz egoísta e nessa luz que não norteia ninguém para o céu, mas faz se cegar, assim como os insetos quando batem nessa luz e morrem, né? Mas que possamos ser que nem a luz natural da lua. A Fabiana já está me cobrando o horário aqui, mas eu já estou encerrando, fazendo esse apelo para você, que possamos ser a melhor luz natural e espiritual, como a luz da lua, que norteia as pessoas, assim como norteava os insetos naquele tempo. Que Deus nosso Senhor nos abençoe. E meu pedido de oração, eu não cheguei a pedir, para que o pastor Milton fez um pedido, né? A nossa liberdade religiosa está em pauta, está em questão nos parlamentos do STJ, né, do STF, e que Deus possa estar lá nessas sessões, através dos anjos nos defendendo, né, para continuarmos tendo nossa liberdade religiosa conforme a vontade de Deus. E que Deus nosso Senhor nos abençoe, né? E até uma próxima live. Que Deus abençoe a todos. E esperamos nos encontrar domingo, mas antes sábado na nossa igreja. Que Deus abençoe a todos. Nós vamos ter um hino final que o Natan vai projetar ali, né? Que quer dizer e vem muito a coincidir com a mensagem dessa noite. Pode pôr para nós lá, Natan.
asas cantam de sua imensidão, e uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação, do grão que faz a vida irromper, o esplendor invisível faz nascer, e uma voz com sons de glória ecoa em nosso coração. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre. É tudo por ele, tudo por ele. Em oração e na palavra seguiremos, em um só corpo rendido à missão, e nossa voz com sons de glória irá romper a escuridão. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre. É tudo por ele, tudo por ele. Ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, nossa vida só por ele. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre. É tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre. É tudo por ele, tudo por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele. Amém, né? Que Deus nos abençoe e que nos guarde, né? E que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz, né? Gostaria de, antes de orar, perguntar se alguém tem um pedido muito especial que porventura não lembrou no culto e gostaria de fazer. Senão a gente vai fazer oração aqui. Obrigado também
pelas revelações do universo também, que elas possam contribuir para a salvação de teus filhos aqui na Terra. Obrigado por tudo que tem nos dado, Senhor, pelos livramentos, pela misericórdia e pela oportunidade que tem nos dado de ser luz. E obrigado porque somos responsáveis essa luz, que possamos ser, porque matéria atrai matéria, e que possamos atrair pessoas para o teu reino, como luzes espirituais aqui nessa terra. Louvado seja o teu bom nome. Abençoe, Senhor, todos os pedidos aqui que foram mencionados, todos os anseios, todas as lutas, e até um próximo culto, Senhor. Nos dirija e continue conosco ao longo dessa semana. Possamos nos encontrar contigo em nossos lares todos os dias, e também no sábado pela manhã na tua igreja, na tua casa de oração, Pai amado. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Amém. Vou encerrar aqui.